O segredo sombrio da seda. Tortura psicológica na China antiga. 705 d.C. O grito de Lady Wang ecoou pelos corredores do palácio enquanto guardas imperiais a envolviam em camadas de seda molhada. Mas o pior ainda estava por vir. O que se seguiu foi tão brutalmente psicológico que historiadores passaram séculos tentando apagar essa história. Não era mera tortura, era um método calculado, reservado apenas para as mulheres mais privilegiadas da China. Ao final deste vídeo, você entenderá por que damas nobres imploravam por uma espada em seus corações, em vez de enfrentar o casulo de seda. Prepare-se para 3 revelações que mudarão sua visão sobre a China antiga. 1. Porque esse método horripilante era exclusivo para mulheres aristocráticas. 2. Qual a razão psicológica retorcida que o tornava pior que a morte? 3. Como uma imperatriz implacável usou essa tortura para eliminar rivais políticas? Inscreva-se agora. O que você está prestes a descobrir esteve escondido da história mainstream por mais de 1.300 anos. E acredite, você nunca ouviu nada parecido. Imagine, a dinastia Tang, 618-907 d.C., a Era de Ouro da China. A rota da seda pulsava riqueza pelo império, a poesia florescia, e pela primeira vez, mulheres detinham poder real. Mas seu livro de história nunca contou isso. A mesma seda que as tornava belas e poderosas, se tornaria seu pesadelo final. Na China Tang, status social não era só dinheiro, era honra, dignidade, manter a face. Para mulheres da aristocracia, a reputação valia mais que a vida. A sociedade confucionista ensinava que a virtude feminina era o bem mais precioso da família. Agora, imagine ser uma dama de alta corte, vestir as sedas mais finas, influenciar decisões políticas, comandar respeito, sua identidade inteira construída sobre elegância e refinamento. Mas por trás dessas cortinas de seda, espreitava uma tortura tão específica, tão calculada, que destruiria tudo o que você era da forma mais humilhante possível. E o gênio doentio por trás disso usava o próprio símbolo do seu status, a seda, como instrumento de sua destruição. O que vou mostrar vai te arrepiar. Veja como funcionava. E aviso, isso fica perturbador rápido. Primeiro, os executores desnudavam a vítima completamente. Para uma mulher aristocrática, que jamais fora vista nua exceto pelo marido, isso já era tortura psicológica. Mas eles estavam apenas começando. Então vinha a seda. Não seda seca, seda molhada. Envolviam a vítima dos pés à cabeça em camadas e mais camadas de tecido de seda finíssima, encharcado. O mesmo material que um dia adornou seu corpo com luxo, agora se tornava seu sudário. Mas é aqui que o verdadeiro horror começa. Conforme a seda seca, ela contrai, lenta, metodicamente. Ao longo de horas, aqueles fios belos apertavam gradualmente o corpo da vítima como uma piton de tecido. Registros da corte Tang, descobertos em mosteiros budistas, descrevem vítimas conscientes durante a maior parte do processo. Elas sentiam cada fibra apertando, cortando a circulação aos poucos. Seus dedos ficavam azuis primeiro, depois os braços, enquanto o casulo de seda se apertava mais e mais. A tortura psicológica era tão brutal quanto a dor física. Imagine-se ali completamente indefesa, vendo o símbolo máximo de sua riqueza e status esmagar lentamente sua vida. A ironia era intencional e devastadora. Um registro monástico descreve uma vítima implorando: "Por favor, use a espada, não deixe a seda me levar." Mas isso nem era o pior. Havia 3 variações dessa tortura, cada uma mais horripilante que a anterior. E os motivos pelos quais apenas mulheres aristocráticas enfrentavam esse destino vão te chocar. Não saia ainda, pois o que vem a seguir revela a psicologia retorcida por trás desse pesadelo. Historiadores não querem que você saiba. Essa tortura não era sobre matar. Era sobre algo muito mais sinistro, a destruição completa da identidade social.
Mulheres aristocráticas na China antiga ocupavam um espaço social específico. Não eram apenas ricas, eram símbolos da civilização refinada. A filosofia confucionista as via como encarnações das mais altas virtudes da sociedade. Quando o Estado queria enviar uma mensagem que transcendesse a simples execução, precisava de algo que destruísse não apenas a pessoa, mas tudo o que ela representava. E é aí que o gênio da tortura de seda se torna verdadeiramente perturbador. Pense nisso psicologicamente. Todos os dias de sua vida, uma mulher aristocrática tocava seda. Usava, dormia, decorava sua casa com ela. Seda significava segurança, luxo, beleza, poder. Mas aqui está o ponto cruel. Ao usar a seda como arma de assassinato, os executores não estavam apenas matando a vítima, estavam corrompendo todas as associações positivas que ela já tivera com o símbolo de seu status. Execuções tradicionais, decapitação, enforcamento até desmembramento, eram rápidas. A vítima morria, mas sua identidade social permanecia intacta. Suas famílias podiam honrar sua memória, mas a tortura de seda foi projetada para despir a dignidade camada por camada, literal e figurativamente. A vítima morria lentamente, nua, indefesa, envolta no material que um dia a tornara poderosa. Era assassinato social e físico combinados em um pacote horripilante. E aqui está a parte que vai te gelar o sangue. Documentos da corte recuperados indicam que testemunhas eram frequentemente obrigadas a assistir. Outras mulheres aristocráticas eram forçadas a ver o que acontecia quando se desafiava o trono imperial. A mensagem era clara: sua riqueza, seu status, suas vestes de seda. Nada disso pode te proteger. Podemos transformar seu maior símbolo de poder em seu destruidor. No entanto, uma imperatriz transformou essa tortura em sua arma secreta para algo ainda mais arrepiante que punição: assassinato político disfarçado de justiça. Wu Zetian, a única imperatriz mulher da China, não apenas herdou esse método de tortura, ela o aperfeiçoou em um instrumento cirúrgico de controle político, e o que ela fez com ele vai te assombrar. Wu Zetian governou de 690 a 705 d.C. e enfrentou um problema que nenhum imperador homem jamais teve: como eliminar rivais femininas sem parecer ameaçada por outras mulheres. Execuções tradicionais a fariam parecer fraca, temerosa da concorrência. Mas a tortura de seda era genial. Ela podia disfarçá-la como punição por corrupção moral. O crime perfeito para destruir outras mulheres poderosas, mantendo sua própria imagem. O velho livro dos Anais Históricos de Tang revela sua estratégia: fabricar acusações de adultério ou traição contra damas nobres que ameaçavam seu poder. Em vez de uma execução rápida, ela ordenava o tratamento do casulo de seda. Aqui está a guerra psicológica em ação. Toda mulher aristocrática do reino saberia que suas belas vestes de seda poderiam se tornar sua sentença de morte, ao bel prazer de Wu. Ela não precisava executar muitas. O medo sozinho mantinha as potenciais rivais sob controle. Mas o caso mais documentado mostra o quão implacável Wu podia ser. Em 695 d.C., ela ordenou a tortura de seda para Lady Kang, esposa de seu próprio enteado, o príncipe herdeiro Li Xian. Por quê? Lady Kang estava ganhando influência com oficiais da corte. Ela não tramava rebelião, estava apenas se tornando popular demais. Uma ameaça demais ao controle absoluto de Wu. O registro histórico descreve as últimas palavras de Lady Kang: Sua Majestade servia a família imperial fielmente. Por que devo morrer envolta em vergonha? A resposta de Wu, segundo testemunhas da corte, foi gélida. A seda mostra sua verdadeira natureza, bela por fora, mas mortal quando apertada demais ao poder. Lady Kang levou 14 horas para morrer. Wu exigiu que todas as damas da corte assistissem às primeiras 4 horas, como uma lição de virtude. Mas aqui está o que torna isso ainda mais perturbador.
Wu não parou com rivais políticas. Os anais sugerem que ela usou a tortura de seda como condicionamento psicológico para toda a sua corte. A ameaça sozinha se tornou mais poderosa que exércitos, mas o caso mais perturbador envolveu sua própria nora. E o que aconteceu ali revela a verdadeira obra-prima psicológica por trás dessa tortura. Pois o que vou contar explica por que as vítimas literalmente imploravam por qualquer outra forma de execução. Sei que isso está ficando sombrio, mas se você ainda está assistindo, claramente está tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. Certifique-se de estar inscrito, pois na próxima semana revelarei os métodos de tortura usados por rainhas medievais europeias, que fazem isso parecer brando. Agora, a parte que revela o verdadeiro gênio maligno por trás da tortura de seda, e por que ela era psicologicamente mais devastadora que qualquer outro método de execução na história humana. A tortura tradicional visava quebrar o corpo para extrair informações ou confissões, mas a tortura de seda visava quebrar a mente, mantendo a vítima completamente ciente do que estava acontecendo. Lembre-se, a seda não apenas constringe, ela constringe lentamente. Mostra uma simulação em time-lapse de tecido apertando. Registros da corte descrevem o processo levando de 6 a 18 horas. Durante todo esse tempo, a vítima permanecia consciente e alerta. Mas aqui está a obra-prima psicológica. A vítima podia sentir cada fio apertando, podia rastrear sua própria morte, fibra por fibra, respiração por respiração. Imagine a tortura mental de saber exatamente como você vai morrer e ser impotente para impedir. Um relato sobrevivente de um mosteiro budista descreve uma vítima dizendo: "Sinto o 780 do fio cortando meu pulso. Sei que quando o seno do fio apertar, perderei a sensibilidade nas mãos." A seda apertava em ondas, às vezes rápido, às vezes lento, conforme a umidade e a temperatura mudavam. Isso significava que a vítima nunca sabia se o próximo momento traria alívio ou agonia crescente. Esperança e desespero se alternavam como tortura psicológica. Mas o elemento mais perturbador, a seda era sempre branca, pura branca, a cor da inocência e da virtude na cultura chinesa. Assim, mesmo enquanto as matava, as vítimas eram cercadas pelo símbolo visual de tudo o que deveriam representar. E aqui está a parte que vai te dar pesadelos. Múltiplas fontes históricas registram vítimas implorando por execuções tradicionais. Damas que prefeririam enfrentar uma espada, um machado, até mesmo o fogo, a suportar o lento colapso psicológico da tortura de seda. Um registro da corte afirma: Lady Chen chorou e implorou pela lâmina do executor, dizendo: "Deixem-me morrer como uma guerreira, não como presa em uma teia de aranha." O método era tão psicologicamente devastador que, quando a dinastia Tang caiu em 907 d.C., a tortura de seda desapareceu quase completamente da história chinesa. Novas dinastias a proibiram ativamente, não por ser desumana. A China medieval tinha métodos de execução brutais de sobra, mas porque era eficaz demais em criar trauma psicológico nas testemunhas. A crescente influência do budismo também desempenhou um papel. A filosofia budista enfatizava que o sofrimento deveria ter um propósito, justiça ou iluminação. Mas a tortura de seda não servia a nenhum desses objetivos. Existia puramente para maximizar a destruição psicológica. Por volta de 900 d.C., o método havia desaparecido tão completamente que historiadores posteriores questionaram se ele realmente existiu. Apenas a descoberta de registros monásticos nos anos 1970 confirmou que esse pesadelo era horrivelmente real. Então, aí está. A tortura de seda não foi apenas um método de execução. Foi o símbolo máximo de como o poder patriarcal podia armar até a beleza e o luxo contra mulheres que ousavam ameaçar a ordem estabelecida. Toda vez que você tocar em seda hoje, lembre-se disso. Ao longo da história, os mesmos materiais que representam elegância e refinamento
foram distorcidos em instrumentos de controle e destruição. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais relevante hoje. Os princípios psicológicos por trás da tortura de seda ainda são usados em formas modernas de opressão. A tática de transformar a fonte de força de alguém em sua fraqueza, usando sua própria identidade contra ela. Esses métodos não desapareceram com a China antiga. Compreender a opressão histórica como esta nos ajuda a reconhecer quando uma guerra psicológica semelhante aparece em nosso mundo moderno. Seja difamação nas redes sociais, manipulação econômica ou intimidação política, a estratégia central permanece a mesma: transformar o orgulho de alguém em sua prisão. Então, minha pergunta para você: que outras punições históricas refinadas você acha que esquecemos? Que verdades brutais se escondem por trás das fachadas elegantes de sociedades civilizadas ao longo da história? Deixe suas ideias nos comentários abaixo. E se este vídeo abriu seus olhos para a escuridão oculta da história, certifique-se de estar inscrito e ative o sininho de notificações, pois na próxima semana mergulharemos nos métodos de tortura usados por rainhas medievais europeias. E acredite, o que elas fizeram com suas rivais femininas faz a tortura de seda parecer misericordiosa em comparação. Até lá, lembre-se, as superfícies mais belas da história muitas vezes escondem seus segredos mais sombrios.